Como eu falei, hã, eu estou muito feliz com toda a Bíblia, mas eu ficaria satisfeito se eu só tivesse o livro de Romanos. Então, porque é fantástico as verdades. Eu vou colocar uma coisa de só porque como isso é importante, é interessante Giordano e Érica estão aí meio perto dessas coisas que aconteceram. O que aconteceu é que Paulo não tinha oportunidade, ou nenhum apóstolo tinha ido para Roma. Nós cremos que durante o dia do Pentecoste, a Bíblia fala que houve pessoas de Roma que estavam presentes lá no, lá no dia do Pentecostes, e essas pessoas, com pouco entendimento das coisas de Deus, mas as coisas que eles sabiam do Antigo Testamento, de algumas profecias e da pregação de Pedro, voltaram para Roma e começaram a igreja. Mas tem muita coisa que faltou. E como eu estou vendo hoje em dia, que tem muitas coisas faltando em termos de compreensão da vida cristã, como isso acontece, e essa é a razão que anos atrás nós começamos uma coisa que chama Primeiros Passos, que agora é Alicerce Firme. Eu dividi em duas partes, Alicerce Firme, e a segunda parte foi chamado Caminhando com Cristo. Aí depois disso, vivendo e descobrindo e vivendo a igreja. Essas coisas que eu achei muito importante na minha vida, em desenvolvimento espiritual, que eu queria passar para as outras pessoas. E Paulo, esse para mim é o livro de Romanos, é o livro de uh, é primeiros passos, o alicerce firme, essas coisas básicas. Esse é basicamente, pode falar o livro de Romanos, é o discipulado que Paulo fez, mas porque ele não tinha oportunidade de ir lá para Roma, ele escreveu o livro de Romanos para a gente compreender essa coisa. Agora, esse não foi somente na época de Roma, que no primeiro século, que esse foi importante, mas o livro de Romanos atingiu bastante de pessoas chaves na história da igreja. Eu coloquei essa aqui, primeiro aqui, a gente não sabe como a aparência dele era exatamente, mas isso que pessoas fizeram, esse é Agostinho. Agostinho, ele era um homem muito imoral. A história vai que ele frequentava prostitutas e a mãe era cristã e orou por eles. E um dia um desses prostitutas estava andando na rua e viu Agostinho. Era uma prostituta que ele gostou e na época antes de conhecer Jesus. E o que aconteceu é que essa mulher levantou a mão e falou: Agostinho, Agostinho, sou eu. Ele olhou para ela e falou: mas não sou mais eu. Então que ele foi mudado para isso. A maneira que foi mudado é que ele estava lendo o livro de Romanos. O que aconteceu? Ele estava lamentando no jardim, na horta da pessoa, do amigo dele. Estava falando de Jesus. De repente, no outro lado do muro, uma criança começou a falar: pega e leia. Era uma musiquinha com criança. Então ele teve uma cópia do livro de Romanos, pegou e começou a ler, e ele se converteu por causa disso. E ele teve grande influência, de fato, a Igreja Católica rejeitou muita coisa que ele falou, mas eles começam a olhar muito na doutrina dele. Outra pessoa, esse foi nos anos 300, alguma coisa, que 380 por aí, que ele fez isso. Mais de 1000 anos depois disso, um monge que chama Martinho Lutero, ele estava sofrendo muito porque ele viu hipocrisia na igreja, ele viu pessoas não estavam sendo essa transformação, incluindo sua vida. E eu achei graça que os monges naquela época tiveram o hábito de confessar seus pecados, um pelo outro. E Lutero ficou falando, mas eu pequei nisso, 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 nisso. E as pessoas ficaram, que o homem que recebeu a confissão dele falou: olha, se não é adultério ou assassino, eu não quero ouvir nada mais das suas confissões, porque ele estava muito consciente do seu pecado. E ele foi para um homem que era professor de grego lá na universidade, onde deu aula, e ele falou, o cara olhou para ele e falou, esse professor falou: leia o livro de Romanos. E
E ele pegou e leu, e ele falou: "Ah, não, já li o livro do mundo". Não, pega o grego, olha lá, estudar esse livro, porque você está procurando Lutero, está lá dentro. E isso foi o começo do Reforma Protestante, que começou mais um pouco mais de 500 anos atrás. E foi interessante, Wesley, que teve muita influência também, Wesley, ele não queria ir para uma reunião, que estava estudando, essa reunião estava estudando a Bíblia, e ele não queria ir. E o que aconteceu é que ele foi lá e estava lendo só a introdução de Lutero, que escreveu sobre o livro de Romanos. Ele ficou tão tocado que ele se converteu. Você olha nesses três homens, são só um pouco do exemplo de pessoas que foram influenciadas pelo livro de Romanos. Eu vou falar, eu também. Eu achei que eu não entendi o Evangelho até eu estudei o livro de Romanos. Quando eu estudei, eu falei, puxa, por que ninguém contou essas coisas para mim? Agora, a data local, esse foi interessante porque ele estava mais ou menos no ano 58, por aí, na segunda viagem missionária, ele estava lá em Corinto, e ele escreveu o livro de Romanos lá de Corinto, lá, e, uh, e enviou lá para Roma lá para as pessoas pegar e usar como o alicerce firme para eles. Esse foi o alicerce firme. Um, então, esse foi a coisa importante sobre o livro é importante saber disso. Agora, essa data era, como eu falei, durante a terceira viagem missionária de Paulo. Ele estava realmente, você pode ver que ele foi crescendo no seu entendimento de as coisas de Deus. Ele estava em Corinto, como eu falei. Cencreia é muito perto lá, e ele mencionou que Febe era a mulher lá que era da igreja de Cencreia, que era praticamente o mesmo lugar. Ele mencionou Gaio nesse livro, porque ele era o hospedeiro dele, ele ficou na casa desse homem que chama Gaio. E é interessante, eu vi isso, eu tive o privilégio alguns anos atrás de visitar Corinto. E eu fui para um teatro que eles têm lá, e eu vi uma pedra com algumas letras gregas lá, e eu não entendia o significado, mas Erasto era o tesoureiro da cidade de Corinto, e ele, que é com seus próprios recursos, fez isso. Então, interessante, não era só o livro de Romanos que falou dessas pessoas, mas outras coisas que mostram que realmente era um livro verdadeiro, que foi uma coisa feita por Deus. Então, um, continuando, esse basicamente você pode ver que aconteceu na viagem missionária. Ele foi, da primeira foi lá para onde é Derbe, Galácia, está lá para cima. E ele queria ir para Éfeso e queria ir lá para lá em cima, lá do norte, mas ele não conseguiu. E Deus falou, fechou a porta para ele de pregar o evangelho. Ele foi para o Troade, e daí foi para esses outros lugares, Corinto, e esse foi a segunda viagem. Mas nota que esse foi que ele conheceu Corinto, mas não conheceu Roma ainda, e enviou a coisa para lá, o livro para lá. Um, só mencionando algumas coisas sobre Paulo, acho que é importante, um, que ele nasceu em Tarso, ele era cidadão romano, e se você ler Atos 22, você vai descobrir como ele se converteu. Eu creio que aquele trecho mostra mais como Paulo se converteu. Ele estava com raiva, lembra que ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele escutou, com certeza impactou sua vida quando Estevão começou a orar pelas pessoas que estavam apedrejando ele. Paulo estava presente e com certeza isso mexeu um pouco com ele, mas ele estava ainda mais determinado de acabar com esses cristãos. E ele foi para Damasco para fazer isso. E todo mundo fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia não fala do cavalo, mas
eu não creio também que ele se converteu nesse momento, porque quando ele, aquele luz brilhou ao redor dele, ele escutou a voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Esse foi um chocante para ele, porque ele pensou: eu estou ajudando Deus, como é que isso acontece, né? E ele não, pessoas presumem que ele, com aquela frase que Jesus falou para ele, que ele se converteu. Mas lembra Jesus, no capítulo 22 de Atos, falou: o que você quer que eu faça? Ele falou: vai lá. Ele não falou se arrependa, não falou de crer, não falou nada, ele só falou: vai lá para Damasco, vou te falar depois. E, e quando, 3 dias depois, Ananias chegou lá e falou para ele, Ananias falou para ele sobre que o ministério dele, e uma frase lá que eu creio que é importante para entender isso, ele falou: por que você está demorando? Levanta, clama ao nome do Senhor Jesus e seja batizado. Então ele falou de clama ao Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Ele falou e ele foi batizado. Então esse foi um convite para ele ser salvo. Esse foi o momento que essas escamas caíram dos seus olhos espiritualmente para ver a realidade da palavra de Deus. Então Paulo foi radicalmente transformado pelas coisas lá. Mas uma coisa que eu achei interessante, ele saiu para a Arábia por 3 anos, ele ficou alguns 14 anos antes de ir para 14, 15 anos antes de ir para Antioquia. E, e você pode ver que ele lutou muito para compreender o Evangelho, de compreender que não é pelas obras, não é pela lei, não é pela religião, sacrifício, circuncisão, é só através de fé do Senhor Jesus Cristo. Isso mudou sua vida, né? E Deus tinha que trabalhar na vida dele. Deus deu uma revelação conforme Gálatas. Ele tinha essa importância lá para pegar isso. Mas eu coloquei a ocasião, o que é importante. Eu coloquei isso, primeira coisa, que eu ouvi uma necessidade de um ministério apostólico. Esse ministério apostólico era de fundação de uma igreja e ninguém tinha ido lá, ninguém tinha dado essa instrução básica para as pessoas. A igreja que eu estou frequentando aqui nos Estados Unidos, básica está crescendo, mas não pelas pessoas convertendo. Você pode ver que muita gente está cansado dessas igrejas que é oba-oba e não tem substância da palavra. Então, estão chegando para esta coisa. Mas eu estou desafiando, essa semana eu falei: olha, você tem essas pessoas vendo diferentes igrejas, o que você está fazendo para fundar a vida deles? Não fundar, mas alicerçar a vida deles. O que você está fazendo? Então, eu achei que isso foi muito importante de ver essa necessidade apostólica. Então, a gente pode ver o que Paulo fez para alicerçar a vida das pessoas. E, basicamente, a coisa que nós usamos, os primeiros passos e alicerce firme, vivendo, descobrindo a igreja, caminhando com Cristo, basicamente vem das minhas experiências do livro de Romanos. Eu examinei muita coisa no livro de Romanos e vi que Paulo estava enfatizando. Então, a próxima coisa, houve dentro dessa coisa problemas doutrinários, esse que eu acho pessoas, você pode ver que Paulo antecipou muito que pessoas iam falar, porque ele fez perguntas, ele antecipou as perguntas que pessoas, ok, alguém vai perguntar, a gente deve continuar a pecar, diz que nós somos perdoados agora, podemos continuar a pecar, essas coisas que são importantes para a doutrina, que estão lá. Um, foi problema de legalismo. Legalismo é quando pessoas tentam viver a vida cristã pela lei, e não é pela transformação de vida da pessoa. Antinomianismo, essa é uma grande palavra, mas basicamente significa que pessoas estão contra a lei. Eles jogaram a lei fora. E Jesus falou: não, eu não estou chegando para jogar a lei fora, mas eu estou chegando para cumprir a lei. Como assim? É que a lei agora
em vez de ser um código exterior escrito nas pedras, estava na mão, no coração da pessoa. Problemas práticos, você pode ver das últimas palavras lá que eu falei para a Liz, fala, você tem que terminar o livro de Romanos. Fala, provavelmente não vai dar, mas o último parte fala de alguns conselhos básicos de prática e submissão do governo, por exemplo. O que nós devemos ter com a atitude disso? E respeitar as diferentes convicções, porque essa igreja era feita de romanos, gregos e judeus que tiveram diferentes pontos de vista, diferentes convicções. E como é que você trata isso na igreja quando pessoas têm diferentes opiniões sobre as coisas? Um, Paulo, eu mencionei, nasceu em Tarso, ele foi treinado com Gamaliel. Você sabe, quando ele era criança, todo judeu começa com 5 anos. Ele começou a memorizar, estudar a lei com 5 anos. E depois disso, quando as pessoas destacaram, eles mandaram ele para estudar com um grande rabino que era o Gamaliel, que era esse que estudou com ele 10 anos. Esse é estudar as tradições judaicas, as leis dos judeus. Ele provavelmente ele foi para Jerusalém com 13 anos, a gente sabe disso pelo costume. Foi treinado pela Gamaliel e tornou um fariseu. Era mais ou menos 5 mil fariseus na época de Jesus, ou de Paulo, mais ou menos na mesma época lá. E eles eram pessoas que eram conhecidos zeladores pela lei. E eles não eram levitas, eles não eram escribas, mas eles eram um partido que zelou muito pela lei. Eles decidiram que as 613 mandamentos do Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, não era suficiente. Eles precisavam melhorar essa coisa um pouco. Um, Perseguição da igreja, ele foi atrás, ele está convertido no ano 33. Eles acham que ele é mais ou menos a mesma idade de Jesus. Foi retreinado, como eu mencionei, Arábia por 3 anos, foi para Jerusalém, e ele recebeu o chamado missionário. Eu coloquei isso porque é que Paulo supostamente caindo do cavalo, como eu falei, isso não é bíblico, porque a Bíblia fala que ele só caiu no chão, e provavelmente estava indo. Um, Rapidinho aqui, Roma é uma grande cidade que eu acho incrível que houve mais de 1 milhão de pessoas nessa cidade. Não tinha caminhão, não tinha água pura, não tinha esgoto. Eu não sei como eles conseguiram fazer uma cidade desse tamanho lá. Isso foi a capital do Império Romano, e você pode saber pela igreja, eu vi muita gente pobre lá, mas eu vi os ricos. É uma grande divisão entre classe lá. Esse que eu falei, 1 milhão de pessoas. Incrível, como é que eles conseguiram isso? E eu vi muitos grupos étnicos, como eu falei, diferentes países, porque Roma era a capital, e muita gente vai para a capital dessa maneira. É interessante, Paulo nunca visitou Roma, mas eu acho que foi 26 diferentes nomes de pessoas que ele mencionou que ele conheceu. Mas como é que Paulo conheceu tanta gente lá na Roma quando ele nunca tinha visitado? É porque houve um sistema de rodovias naquela época que você pode era feito para o exército romano para ir para diferentes lugares rapidamente. Então houve um sistema lá de rodovia que eles fizeram, e alguns desses lugares e partes dessas estradas existem até hoje, foi tão bem construído lá. Então você sabe que muita gente chega na capital. Muitos de vocês conheceram o seu Bill. Seu Bill ele nunca, ele pastorou um pouco em Coraci logo quando ele chegou, mas geralmente seu Bill não passou muito tempo na capital, em Belém, mas você vai para as igrejas lá, muita gente conheceu. Por quê? Porque muitas pessoas do interior se mudaram para a capital. Isso que aconteceu em Roma, mesma coisa que qualquer pessoa, e centro de negócios era Roma, então pessoas estavam lá e Paulo conheceu bastante gente. Houve um tempo lá que a gente sabe, depois de Paulo,
um pouco e antes de ele fazer as viagens missionárias, os judeus foram expulsos de Roma. E foi essa coisa, eu mencionei sistema rodovia, sistema comercial. Eu esqueço o número de pessoas, eu acho que eles falaram, era 30 mil, entre 30 mil e 40 mil pessoas judeus que moraram nesse lugar aqui. Como que foi fundado? Eu já falei isso. Desculpe, às vezes eu pulo na frente das coisas, eu fico animado. Mas romanos estavam presentes no dia do Pentecostes. Você pode ler isso em Atos capítulo 2. Eles receberam isso. A Igreja Católica diz que esta igreja foi fundada por Pedro. Mas olha, se fosse Pedro, Paulo não teria falado muita coisa que ele falou, ele teria ofendido Pedro. Não, tem que fundar eles lá. Mas essa igreja que eu fundei. Não, a evidência é que não foi fundada por Pedro, foi fundada pelas pessoas que estavam presentes em Pentecoste. Aquila e Priscila, que eu mencionei, foi parte desse grupo que foi expulso, foram para Corinto, e lá que eles conheceram Paulo. Então, como eu falei, que a igreja em si mesmo é, é como a sociedade, é que é uma mistura de judeus e gentios. Como eu mencionei, muitos conhecidos de Paulo. A igreja provavelmente não era muita. A nossa igreja aqui nos Estados Unidos, frequentando, tem 250 pessoas, que não é tão grande assim, mas para eles era uma pequena grupo que reuniu nas casas que estava lá. E foi 3 anos depois de escrever o livro de Romanos que Paulo conseguiu visitar. Então, a propósito do livro, eu vou abrir para perguntas no momento. O que aconteceu que eles gostaram de expressar. Eu queria falar para eles, olha, eu quero demais conhecer vocês, eu vi tanta de vocês, eu quero conhecer. E ele teve esse desejo para visitar Roma. Ele queria dar um ensinamento apostólico que nunca receberam, e ele queria se apresentar como apóstolo. Apóstolo, a gente vai ver isso no primeiro, assim. E ele queria Roma seja agora como sede para enviar ele mais para o oeste, diferentes lugares em Europa para alcançar. Então ele queria que Roma seja esse centro de enviar o missionário. Ele queria, mais de tudo, apresentar o evangelho. E, para mim, eu estou ainda aprendendo o peso, a profundidade do evangelho. E Paulo queria apresentar isso mais e ajudar eles a corrigir alguns problemas doutrinários. Ok, linguística, ele fez a pergunta, então, você está falando pode pecar? De modo nenhum. Então nós somos melhores do que ele? Não, de modo nenhum. Ele ficou falando essa frase. E ele mencionou a lei 77 vezes. E a maneira que eles usaram a palavra lei não era sempre para a mesma coisa. Às vezes era um princípio, às vezes era a lei geral, às vezes está falando da lei de Moisés. Então, foi usado de diferentes maneiras lá. Cristo foi mencionado 76, pecado 46, Senhor 44, fé, justiça. E a palavra imputar, se você estuda Romanos comigo, você tem que conhecer essa palavra logizomai. Logizomai é quando alguma coisa é colocada na vida da pessoa. Vocês que conhecem, eu vou pegar, desculpe um momento. Eu mudei a coisa aqui. Eu sei onde está. Vocês que conhecem, me conhecem Dennis, e que ele já viajou para a África, para mim, para a Europa, e já a América do Sul, já foi comigo várias vezes, mas a razão que eu peguei ele é porque eu poderia colocar alguma coisa dentro dele. Logizomai é que a justiça de Jesus foi creditado, foi colocada na vida da pessoa, né? Então isso é importante isso. E o estilo, ele fez o argumento, ele teve parte de teologia, e teve Tércio, era um homem que Paulo simplesmente ele estava falando e Tércio estava escrevendo o livro de Romanos.
E eu creio que Paulo sabia que ele estava falando das Escrituras nesse momento. Bom, o que aconteceu? Tem uma mulher que chama Febe. Ela era uma mulher que a Bíblia usa a palavra, se quiser saber disso, que é diaconisa da igreja Sencreia. E ela era mulher de negócios, e ela estava viajando de Sencreia, que era perto de Corinto, lá para Roma. Ele entregou esse documento, esse livro de Romanos para ela, e ela que levou para Roma. Bom, essa é a introdução. Ok, antes de entrar nos primeiros versículos, eu quero dar um resumo do livro de Romanos. E eu quero que você dê uma olhada nisso, porque nós temos uma expressão em inglês que as pessoas não conseguem ver a floresta por causa das árvores. Isso significa que você começa a ficar focalizado na árvore, você não consegue ver o grande argumento. E Romanos é uma lógica, é uma coisa bem organizada, é uma coisa incrível. E a primeira parte do livro, a introdução, é Romanos 1 até 17. No 17 é que ele fala que, porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Ele fala por que ele está querendo escrever esse livro, o que é o tema do livro, o que é o evangelho, e ele colocou isso na introdução dos primeiros 17 versículos. É interessante, esses primeiros 17 versículos é uma frase só no grego. Assim, minhas professoras falam, não, você não pode fazer grandes frases assim. Mas ele fez 93 diferentes, uh, uh, 20, uh, 93 palavras no primeiro 17 versículos. É uma frase só. Mas daí a condição de humanidade é condenada, sem condições de se salvar. Isso ele começou no capítulo 1, sobre os gentios, aí ele falou do moralista, e daí falou finalmente sobre os judeus, os religiosos. Então ele tratou todos aqui. O pagão pecador, o moralista de qualquer religião, e o judeu que confia na sua religião. Então, essa primeira parte aqui fala do pecado. E o fim do trecho é 3:20, quando ele começou a falar da maneira de ser salvo. E você que perguntou sobre o tema sendo justificação, é a justiça imputada. Esse é quando a justiça de Deus, ele vivia uma vida perfeita, e eu tenho crédito para isso. Ele que me justificou, e por causa do fato que a justiça de Deus foi acreditado a mim, eu sou agora um santo. Pessoas, eu lembro que eu falei uma vez, eu estava numa reunião, falei, olha, eu não sou mais pecador, eu sou um santo agora. Perfeito? Não, não sou. Peco sim, eu ainda peco, mas eu sou justificado. Deus fez uma mudança. Por causa dessa justificação, a Bíblia não fala que um cristão é um pecador. Fala que ele é um santo agora. E eu falei, eu não sou mais pecador. E o outro missionário falou, deve perguntar à esposa se é assim. Eu falo, eu, não foi seu Bill. Mas ele falou, você pergunta ao esposo se ele é um santo, né? E eu não estou falando que eu sou santo. A avaliação da minha vida veio da pessoa de Jesus Cristo, que está acreditado na minha conta. Vai até 5:21, porque desse ponto ele fala, então devemos continuar a pecar e deixa Deus derramar sua graça de modo nenhum. Daí santificação começa com 6:1. Ele fala do que a cruz de Cristo fez por nós, como o velho homem foi crucificado com Cristo e foi ressuscitado uma nova pessoa em Cristo. E essa última parte aqui, 9:1 até 11:36, é quando ele fala de eleição, porque o ponto que os judeus iam falar, olha, então o que você está falando, Paulo, que Deus mentiu, porque você está falando que a maioria dos judeus não são salvos. E ele respondeu essa coisa, Deus não rejeitou os judeus, Deus ainda tem um plano para os judeus, ele escolhe, e além disso, não é total, a única vez quando Deus vai cumprir isso,
depois da tribulação, porque depois da tribulação, o que vai acontecer é que todos os judeus não eleitos vão morrer. Então, só vai sobreviver a remanescente de judeus do fim da tribulação. Nesse ponto, todo Israel será salvo. Daí a prática da justiça, Romanos 12, 1 a 15, fala sobre as atividades, tem que ser o resultado da nossa vida de adoração de Deus. E ele respondeu algumas coisas práticas sobre governo, sobre diferenças de opinião sobre as coisas. E nessa conclusão, 15, 14 até 16, 27, é que você vê, esse é o resumo do livro de Romanos. Então, quando você está lendo o livro de Romanos, é uma coisa importante para você interpretar, de interpretação correta desse livro, é de saber a importância de cada um desses pontos aqui, ok? Um, eu, eu, eu vou um pouco mais para frente depois dessa primeira parte aqui, mas esse é o momento que eu devo começar, um momento de perguntas, mas guarda suas perguntas para um momento aqui. Alguém pode ler para nós, não abrir seu microfone e ler versículo 1 até 3 para mim. Romanos 1 até 3. 1 até 1, 3. Vou ler aqui. Pode ler? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Escrituras ou nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Ok, nós vamos falar sobre isso. Eu deveria ter colocado o versículo lá em frente, que é essa introdução, que é uma semente. Eu esqueci que eu de apagar essa coisa aqui. Ok, primeira semente é aqui. Eu vou fazer isso melhor para você próxima vez. Para, para ser útil na pessoa de Deus, é importante saber nossa posição em Cristo. Então, Paulo se apresentou aqui na a primeira coisa, ele falou três coisas sobre sua vida. Olha, na apostila aqui, a gente já está, página 3. Desculpe. Ok, primeira coisa que ele falou, Paulo, você sabe que Deus mudou sua vida e quando ele se tornou missionário, ele tirou seu nome Paulo para ser Saulo, que é bem judaico, que era o primeiro rei de Israel, para ser Paulo, que é mais romano, para e grego, que ele podia alcançar as pessoas. Mas ele falou três coisas, está na sua apostila. Servo, que ele usou a palavra doulos, que é a palavra para escravo. É interessante que a primeira coisa que ele fala de si mesmo, eu sou apóstolo, sou doutorado. Não, não. Ele começou a falar, eu sou servo, eu sou pessoa que traz a palavra. Então, ele reconheceu sua posição. Então, eu acho que eu estava falando com a pessoa que eu discipulei hoje, sobre essa questão, que o grande problema na igreja é egoísmo da parte dos pastores e líderes. E essa é a razão que eu lembro, eu estava falando com o Geu, você tá lá, eu dei uma pregação, eu pensei que era muito bom, mas o Bill não falou nada. Eu falei, puxa, né? E daí eu nunca ouvi ele elogiar uma pregação que eu dei. E eu perguntei a Geu sobre isso, ele falou, eu mesmo também. Ele fala, eu reconheci, falando com o seu Bill, por que ele faz isso, porque ele reconhece que o grande inimigo de cada um de nós, não somos líderes, mas é egoísmo. A gente começa, eu estava pensando nisso essa semana, eu li um trecho, em 1 Tessalonicenses, que está minha meditação agora, que ele falou que de como viver uma vida que agrada a Deus, eu comecei a pensar quanta coisa que eu faço para me agradar
e não agradar a Deus. É porque nós somos egoístas, mas Paulo começou a mostrar sua humildade. Ele falou: sou apenas um escravo, um servo. Eu não sou a fonte dessas coisas. Segunda coisa que ele falou, deixa eu ver se doulos, sua posição. Segunda coisa que ele falou foi chamado de ser apóstolo. Apostelo significa uma pessoa, a palavra grega para uma pessoa que é enviado. Apostelo é que de a pessoa enviado como míssil que para outro lugar. Então, esse fala, ele mencionou, olha, eu sou um doulos, ok, primeiramente, essa é a minha posição, mas eu também tenho autoridade em que eu estou ensinando. Eu não inventei essas coisas, mas eu fui enviado por Jesus Cristo. Nota que quando você fala apóstolo, você está falando o que é enviado. E daí ele falou a propósito, ele reconheceu que Deus tinha separado dele deste evento da mãe, ele teve um propósito. Você lembra, antes dele se converter, Ananias, ele até falou sobre como ele ia sofrer para as pessoas até esse ponto aqui, ok? Por mais 15 minutos, daí a gente para uma coisa assim. Então, nota três coisas. Paulo, você lembra que um dos propósitos é Paulo se apresentar. Ele apresentou como servo, como apóstolo e como uma pessoa que é separada para o evangelho. Agora, ele vai descrever esse evangelho que podemos aprender da liderança, ok? O evangelho, ele falou aqui que é separado para o evangelho, e hoje o evangelho é que um, ele falou que ele é desseparado para o evangelho, e esse evangelho é sobre a pessoa de Jesus, que fala no versículo 3, concernante ao Filho. Então, o evangelho é a pessoa de Jesus. Essa é a razão que, quando eu apresentei para um homem o plano para discipulado para a nossa igreja, eu falei, tem que ver, ele pregou isso no domingo passado, que o evangelho é Jesus. É boas novas, é que Deus se tornou um homem, foi tentado, batizado, perseguido, ele ensinou, ele foi castigado, crucificado, enterrado e ressuscitado. E eu falei que a gente deve falar da pessoa de Jesus e não somente o plano de salvação. Então, eu sempre penso assim, vamos supor que eu sou um pastor e a pessoa fala, Pastor Bruce, você podia realizar meu casamento? Não, seria um prazer. Quem é? Não sei exatamente, é um nome meio americanizado, não sei qual é o nome dela. Então, ela é de onde? Não sei, eu não perguntei ainda. E o que você sabe da família dela? Não conhecia a família dele. Então, como é que você vai se casar com pessoa que você não conhece? Essa que seria a minha primeira pergunta. Por que você vai? Não, mas a gente tem amor. Você não conhece a pessoa. E se a gente não conhece a pessoa de Jesus, como é que pode ser salvo? Porque o evangelho é centralizado no fato que Deus se tornou carne, viveu entre nós e ressuscitou. Mas a coisa que ele fala aqui em versículo 2, que é importante, é prometido de antemão através dos profetas. Esse foi importante porque pessoas que acusaram Paulo de inventar uma nova religião. E ele não estava inventando uma nova religião, ele estava seguindo o plano que sempre foi no coração de Deus. Então Deus tinha planejado que Jesus ia morrer, ser crucificado e ressuscitar a terceira dia para nos dar uma nova vida. Então, eu traduziria do versículo 2, que é pré-prometido pelos profetas nas Escrituras. Então, ele, como eu falei, entre 57 e 40, 61 diferentes citações do Antigo Testamento dentro desse livro, porque Paulo estava comunicando quem ele é e que esse evangelho que ele está pregando vem da autoridade dele como apóstolo,
mas era uma coisa que sempre foi no coração de Deus. Foi pré-prometido no Antigo Testamento. Então, se você lê o livro de Atos, mesmo falando com gentios, eles sempre citaram, ou praticamente sempre citaram, o trecho do Antigo Testamento. E daí, o versículo 3, eu falo que é concernado ao filho, ok? O trono prometido é sobre o filho, ele é o assunto do evangelho, e ele falou outra coisa que a gente não. Versículo 3 fala que ele era da descendente de Davi. Isso é duas coisas, porque ele era homem, mas não somente qualquer homem, ele era descendente de Davi, e havia uma promessa para Davi que o descendente de Davi, o Messias, ia reinar para sempre. Então ele está falando, a primeira coisa para saber que ele era ser humano. E tem muitas religiões que tentam negar que ele era ser humano. Você pode ver cada religião, ser mormon, ser islã, ser budismo, eles não têm o conceito correto de quem é Jesus, que ele é natureza humano. Mas versículo 4 fala que ele foi declarado Filho de Deus poderosamente, de acordo com o espírito de santidade. Então, que esse está falando, a natureza humana, que ele é filho de Davi. Natureza divina, ele é filho de Deus. Essa coisa que eu lembro que foi no exame do corpo ministerial, gostei da pergunta. A pessoa perguntou e você falou: olha, Deus é. Um, Jesus é filho de quem? Maria. Então você deve. Ele perguntou: Jesus é Deus? Sim, é Deus. Então, Jesus nasceu de Maria? Sim, nasceu de Maria. Então, Maria é mãe de Deus? E a pessoa fica lá: como assim? Então, por que ele falou isso? É porque na natureza humana, Jesus era filho de Maria, né? Mas em termos de definir vida, ele já existiu, ele é filho de Deus. Então seria incorreto falar que Maria é a mãe de Deus. Jesus até fez essa mesma pergunta, tipo de mesma pergunta. Você lembra que eles tentaram pegar ele numa armadilha e eles falaram, um, Jesus falou: eu tenho uma pergunta para vocês. O Messias é filho de quem? É filho de Davi. Então, como é que Davi chamou meu senhor? Se, porque você não chama meu senhor para seu filho? Se Jesus é filho de Deus, se o Messias é filho de Deus, como que fica isso? E eles ficaram todos confusos. Então, o ponto é que, humanamente, ele é filho de Davi. Espiritualmente, é filho de Deus. Essa é uma verdade muito importante, porque, como eu falei, tem certos grupos que negam que Jesus é Deus encarnado, outras pessoas que negam que ele é ser humano, mas a evidência da Bíblia fala os dois. Então é importante ter esse conceito correto de Davi. Então, esse versículo 4 fala que ele foi declarado, ou foi demonstrado que ele era filho de Deus poderosamente dessa maneira. Então, versículos 5 e 6 para mim, que alguém pode ler esses 5 e 6. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por Mais amor de alto. seu nome. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vós que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Tá bom que nota que aqui ele está apresentando, alguém perguntou se o tema é de justificação, você pode ver que ele começou assim, falando da graça, que ele falou, esse é muito importante porque ele falou que através de Jesus Cristo, que é central disso, nós recebemos essa posição de ser apóstolo. E não sei como é traduzido na sua Bíblia, mas é importante isso. Ele foi chamado apóstolo
para obediência pela fé entre os gentios. Então, essa é super importante, essa frase aqui, porque ele falou que obediência é através de fé. Muita gente estava falando para Paulo, você está ganhando todas as pessoas para Cristo, mas eles não estão seguindo a lei, não estão sendo convertidos para judaísmo, mas não estão sendo obediência à lei. Ele falou, sim, eles são obedientes, mas não obedientes a uma lista de regras. Eles são obedientes do Espírito Santo que habita neles. Essa que ele está indicando aqui, que ele queria falar sobre o que é obediência. De fato, você que me conhece bem, já ouvi muitas vezes minha história sobre a menina que eu conheci no campamento Nova Geração. Ela, ela começou a me perturbar por perguntas. Ela falou, pastor, menino evangélico pode ir para festa? Pastor, menino crente pode usar calça comprida? Então, começou a fazer todas as perguntas. Eu falei, eu sei o que você está fazendo uma lista que pode e não pode, mas a obediência que Deus quer é aquele que anda pela fé, pela confiança em Jesus, seguindo o Espírito Santo que habita em você. Então, você pode ver vários lugares, pessoas questionaram Paulo sobre essa questão de obediência. O que é obediência? E eu vejo que a grande comissão, em Mateus 28, ele fala, você vai um, fazer discípulos batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e ensinando, não só ensinando, mas ensinando o que é obediência. E quando fala isso, não é uma lista de regras. Essa obediência pela fé é através do seu amor para com Deus, seu temor, sua submissão a Deus. Essa é a fonte desse discipulado. Então, ele era a fonte do apostolado de Paulo, mas nota que ele falou pela graça. Ele queria falar para ele que eu não sou esse super santo, tudo que se tornou apóstolo porque eu mereci, eu fui atrás e eu ganhei essa posição. Não, é pela graça, é puramente pela graça que ele foi assim. O propósito, obediência pela fé entre os gentios. Então, isso é interessante, isso como obediência. Um, eu tenho uma pergunta para você. Eu vou jogar isso para os grupos agora, Ricardo, mas acontece. Você acha que os judeus que se converteram tinham que começar a seguir, deveria continuar a seguir a lei de Moisés, circuncisão, festas, sacrifícios? Você acha que os judeus que se converteram deveriam continuar a praticar essas coisas? Ou porque são novas pessoas em Cristo, deveria continuar? Eu gostaria. Okay, resumindo aqui, o evangelho foi pré-prometido, foi sobre o filho, assunto do evangelho, natureza humana, filho de Deus, que eu já fiz isso. Eu joguei essa pergunta, o que é obediência pela fé? O que significa isso? Essa é uma pergunta muito importante, porque, como eu falei, devemos ensinar isso aqui. O líder espiritual é um servo, de falar, ele teve gratidão na oração dele, testemunhou sobre isso, que Deus que eu sirvo, a Deus que eu sirvo. Agora, esse versículo é pequeno lá, mas esse é uma daquelas coisas que ajudam quando você entende o grego, porque ele está falando, eu queria visitar vocês, eu estava muito animado para visitar vocês, mas o Deus a quem sirvo é meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então ele está chamando Deus para testemunhar o fato que ele estava orando por eles, mesmo que ele não fundou a igreja, ele estava orando, e como ele estava orando para ir lá. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso. O Deus quem eu sirvo. Aquela palavra não é a mesma do que Paulo falou em capítulo 1, versículo 1, que ele falou, sou um servo. Essa palavra é o mesmo palavra que é usada para os sacerdotes que trabalharam no templo. E ele falou que esse é
você pode traduzir a Deus quem eu adoro. Esse sirvo é uma palavra de adoração, da prática que os sacerdotes fizeram no templo, o ritual que eles seguiram. Então, o Deus que eu adoro, onde que ele adora? No templo? Em espírito. Não. Ele adorou Deus em meu espírito, no Então, evangelho do tem seu que pensar filho. nisso, então, Ele é é minha isso? testemunha de como incessa. Então, é interessante. Você está vendo esse versículo? Porque Deus, quem eu adoro, no meu espírito, esse no meu espírito, é como ele falou com a mulher samaritana, que ele falou que adoração em espírito e verdade, é o espírito homem, não era um ritual exterior, não é no templo, mas como é que ele externizou? Muitas pessoas, eu confesso, eu fico muito chateado, pessoas que devem saber melhor, fala que adoração é o canto, que nós vamos começar nosso tempo de adoração aqui na igreja com esse cântico. E ele está falando que não, você pode expressar sua adoração através da música, mas é muitas outras maneiras que deve expressar essa adoração. E um é através através da palavra, né? Que você, através de pregar o evangelho, ele está falando que, implicando aqui, que adora, o evangelismo dele era o resultado da sua vida de adoração. Essa razão que nós falamos vida acima de métodos, porque realmente uma verdadeiro servo do Senhor Jesus deve ser assim. Deixa eu ver o tempo aqui. Temos 16 minutos. Então, veja bem que ele está falando. Lembre-se disso. Aquela palavra servo é adoração. O lugar dessa adoração estava no meu espírito interior e não no prédio. E ele expressou essa adoração através do evangelismo. Ele evangelizou dessa maneira. Então, isso é muito importante, o Deus que eu sirvo. E quando eu olho nessa questão de adoração, muitos de vocês têm visto isso. Quando o ano que Lice e eu nascemos, que nós nos casamos, estava 1980 e essa mulher estava no pico de montanha, alguns 150 quilômetros de distância, e ela viu a montanha começar a explodir, era vulcão. E ela estava tão maravilhada que ela caiu para trás. Ela olhou aquela coisa da grandeza, esse nuvem lá da explosão, era quase 50, 70, não, quase 1.000 centímetros, 1.000 metros de distância, um lado do outro dessa coisa. Ela viu o poder cair no chão, maravilhado. E para mim, isso que expressa o que é adoração. Adoração é de você ficar não somente amando a Deus, mas maravilhando e temendo a grandeza de Deus. Isso é importante aqui. A gente vai pular isso. Então, a oração de Paulo. Gratidão, testemunho, Deus que eu sirvo. Ele orou. E seu desejo é ter um ministério em Roma. Ok? Alguém pode ler para mim versículos? Um, deixa eu ver, versículo. Ok, versículo 11. Alguém pode ler versículo 11 para mim? Bem alto. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, a palavra que ele usou do dom espiritual, a palavra grega é carisma, onde a gente pega carismática, né? E ele falou que, essencialmente, eu quero ter esse coisa romano, eu tenho esse grande desejo de fazer isso. O propósito que eu vou usar meu dom espiritual para como ele, um dos dons que Paulo teve era de ser um mestre da palavra. Eu quero usar meu dom espiritual para edificar a sua vida. E
Mas ele fez uma coisa interessante, ele falou para te estabelecer, para fortalecer, enraizar vocês melhorem. E ele falou, um, mas ele corrigiu e falou, eu vou usar meu dom espiritual para fazer isso, mas olha o que ele falou em versículo 12. Que alguém lê para mim. Isto Alguém? é, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Para mim, esse ele falou isso no capítulo 15 também, porque ele falou assim, olha, eu quero chegar lá em Roma, porque eu quero usar meu dom espiritual para enraizar você mais nessa palavra. Isso não é somente eu que vou passar para você, mas que eu vou aprender de vocês. Não é que vocês vão aprender de mim, mas eu vou aprender de Paulo. E se eu fosse um romano lendo isso, eu ia perguntar: o que eu poderia fazer para edificar a vida de Paulo? Como é que eu. Paulo, apóstolo, o que eu posso dar para ele, né? Mas ele falou isso. Eu quero chegar lá não somente para compartilhar as coisas que eu sei, ensinar vocês, enraizar vocês, mas eu quero ser encorajado pela sua fé também, que você vai usar seu dom para me interessar. Eu lembro que uma vez que eu estava numa família espiritual, e foi muito legal, porque esse já aconteceu várias vezes, pessoas começaram a me exortar, e eles estavam falando, olha, Bruce, você deve fazer isso. Então, eles mostraram algumas coisas para mim que eu deveria fazer. Então, Paulo estava falando, eu gostei disso, porque ele criou uma ideia que é a igreja aqui. Porque a igreja não é o pastor edificando as pessoas. Claro que isso acontece, mas é as pessoas edificando o pastor, todo mundo edificando um ao outro. Porque ninguém tem todos os dons espirituais. A gente precisa um do outro. E Paulo, apóstolo Paulo, estava falando: eu preciso de vocês, eu preciso aprender de vocês também. Então, eu quero muito, tenho orado para chegar, pedido a Deus com todo o meu coração, mas eu, mas eu não queria ser simplesmente ir lá para edificar, mas eu quero ser edificado por vocês. Então, ele basicamente falou, eu quero que você reconhece que eu, versículo 13, que eu queria chegar, mas eu fui pedido de chegar lá. Tem lugares que Deus já impediu as pessoas a fazer alguma coisa, às vezes que a pessoa fazer isso. Ele falou, eu tenho esse ministério para ministrar para os outros, eu estou ansioso para fazer isso. Agora, eu quero terminar nosso tempo com 16, 17. Gostaria que alguém lesse 16, o 17. Pois não me capítulo 1. envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Isso é interessante porque ele queria chegar lá e parte de edificar as pessoas é de pregar o evangelho para eles, de ter certeza que eles entendem essa mensagem. Esse, como eu falo, eu preocupo com muita gente chegar à nossa igreja aqui nos Estados Unidos, que a gente não enraizar eles para ter certeza que eles entendem o evangelho. Então, esse é muito importante aqui. Ele falou, eu não estou envergonhado, quer dizer, eu estou muito feliz para pregar. Ele usou essa coisa não envergonhado para falar uma coisa positiva. Eu estou muito animado para compartilhar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação da pessoa religiosa, judeu, arrogante, autossuficiente, e para a pessoa que é o pagão, que nem sabe quem é Deus, porque você lembra que eu falei, começando o capítulo 1, ele fala do pagão,
pessoa que não conhece Deus, que não conhece a palavra, e você vê que é capítulo 3, capítulo 2, ele fala do moralista, a pessoa que segue regras, o legalista, moralista, e capítulo 3, até versículo 20, ele falou do judeu que confia muito na sua religião. Mas o evangelho, um, eu lembro que uma pessoa que eu estava discipulando, ele falou, mas é aquela pessoa muito religiosa, quer dizer, não tem não tem como. Eu falei, mas quando eu te conheci, você era muito religioso também. E ele falou, não faz diferença se a pessoa é religioso ou a pessoa é muito pecador. O evangelho pode fazer isso. Eu estava no grupo de liderança da igreja, estava orando pelas pessoas para ser salvo, e essa mulher falou, essa outra pessoa não tem esperança para essa outra pessoa. Então, eu acho interessante isso, né? Então, a Bíblia fala aqui que é o poder dunamis, onde pega dinamite, é um poder de salvar qualquer pessoa. E por quê? Por da justiça de Deus é velado. Essa é uma coisa importante. Como é que Jesus Cristo revela o Evangelho? Pelo fato da cruz, o fato que ele foi crucificado mostra que o padrão da justiça de Deus é muito alto, e ele fala que é a salvação de todas as pessoas. Daí ele falou, as pessoas viverão pela fé. É interessante esse versículo, porque se pode interpretar de duas maneiras. Um é que você pensa que o evangelho é que pode salvar qualquer tipo de pessoa, mas a pessoa que é justo, ou a pessoa que é salvo, vai ser salvo pela fé. É isso que ele está falando. Esse é um grande tema. Esse versículo é o resumo do livro, porque ele está falando que é poderoso para fazer justiça de qualquer um. E essa pessoa vai pegar essa justiça não pelas obras, não pelo merecimento, mas pela obra de Deus uh, que faz na sua vida. Quer dizer que ele vai obter vida eterna pela fé, ou ele vai viver sua vida conforme fé. Os dois são verdades. Não sei se eu expliquei bem. Eu vou repetir. A justiça do homem, o homem justo, ele vive pela fé, ele tem vida eterna pela fé. Ou a pessoa que é salva vai conduzir sua vida pela confiança. Só para deixar isso claro, fé não é uma crença, fé é uma convicção. Crenças não mudam a vida da pessoa. Crenças não têm poder de fazer isso. Então, muita gente tem crenças sobre Jesus, mas não tem uma convicção, não tem uma maneira de colocar toda a sua energia na pessoa de Jesus. Deixa eu ver se eu tenho mais um minuto. Eu tenho alguns minutos aqui. Só para terminar, você conhece na Propósito da Vida a história do homem que andou sobre as cataratas de Niágara, entre Canadá e os Estados Unidos. O nome dele é Blondin, e ele fez isso 300 vezes, ele fez esse travessa andando, e ele ia fazer coisas malucas lá. Uma vez ele fritou um ovo lá, ele estava no meio de atravessar essa corda, ele parou, sentou e tomou um café de manhã com ovos, né? Uma vez que ele pediu, ele pegou essa carrinho de mão, levou o tijolo, perguntar quantos vocês creem que eu posso fazer de novo. Todo mundo, creio. Mas o que aconteceu é que ele falou quantos vocês vão entrar no carrinho comigo. E aconteceu que eles creem que foi a mãe dele, foi. A mãe entrou no carrinho e atravessou. Mas o outro homem, que era o patrão dele, ele foi nos ombros do Blondin, ele atravessou nos ombros dele, e ele falou, olha, eu quero que você saiba disso, seu nome é Ari, mas você não é mais Ari, você é Blondin, você é eu, porque nós somos unidos nisso. Se você não faz tudo que eu faço, que eu falo, a gente vai morrer. A única maneira que a gente vai sobreviver isso é se você confia absolutamente em mim fazer isso. Achei muito interessante isso.
Isso que Deus quer da nossa vida.